Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 29 de junho. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal declara a constitucionalidade de taxas pagas pelo setor de radiodifusão ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel. O entendimento é de que os tributos foram criados para garantir a fiscalização feita pela Anatel. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministros do STF começam a julgar o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras. Em encontro com o presidente da Câmara e líderes partidários, ministro Luiz Fux fala sobre a importância do diálogo constante entre o Supremo e o Congresso. E ainda, já está disponível a ferramenta do STF para divulgação de informações e notícias do tribunal pelo WhatsApp. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras. O PDT questiona a constitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2017, que prevê o cancelamento de precatórios por instituições financeiras e de requisições de pequeno valor federais. A alegação é de violação dos princípios constitucionais da separação dos poderes, segurança jurídica, igualdade e o respeito à coisa julgada, entre outros. O partido também argumenta que, ao delegar às instituições financeiras controladas pela União a atribuição de cancelar qualquer precatório emitido há mais de 2 anos e ainda não levantado pelo credor, a lei passaria por cima de clara norma de competência estabelecida na Constituição Federal. O julgamento tinha começado no plenário virtual em fevereiro do ano passado, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes pediu destaque e aí o julgamento foi para o ambiente presencial. Na sessão dessa quarta-feira, a discussão foi reiniciada. O advogado do PDT destacou que não cabe ao legislador alterar o prazo de validade dos precatórios. O que essa lei oportunista pretendeu foi, em verdade, a realização de caixa sem qualquer atenção ao direito de propriedade. Não houve mais uma vez nenhuma preocupação com o credor e, reitere-se, nenhum respeito ao judiciário e à coisa julgada. Estamos agora em 2022, diante de outras manobras, inclusive revestidas de supostas formalidades constitucionais. Me refiro às emendas 113 e 114 de 2021, com a DIN já distribuída nesta casa, e que, ao fim e ao cabo, por mais que se faça muita ginástica econômica, financeira ou jurídica, pretende, repita-se, ao fim e ao cabo, encaminhar para a terra do nunca o cumprimento de milhares de decisões judiciais. A Advocacia Geral da União sustenta que a norma tão somente regulamenta o procedimento ligado à sistemática dos precatórios. Também enfatiza que não é razoável que os valores permaneçam depositados sem qualquer utilização e de forma indevida. O objetivo da norma foi conferir uso público a um montante financeiro significativo que, de outro modo, ficaria parado nas contas das instituições financeiras oficiais. Pois, segundo informações do próprio Conselho da Justiça Federal, o saldo do montante da edição da lei, na época, superava a cifra de 8 bilhões de reais. E, pasmem, inclusive com valores parados desde 1992. Se considerarmos números mais atuais, segundo a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia, ministro Fux, até março de 2021, a reversão aos cofres públicos de precatórios e requisitórios parados há mais de 2 anos, que é essa a hipótese, cancelados, alcançou o valor de 18,7 bilhões de reais. Desse montante, excelências, 3,6 bilhões foram vinculados ao Ministério da Educação. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência da ação. Salta aos olhos, portanto, que ao determinar o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor, o RPV, que estejam depositados há mais de 2 anos e não tenham sido levantados pelo credor, a Lei 13.463, de 2017, vulnerou a atribuição constitucional de competência do Judiciário, a qual cabe, por definição, repita-se, constitucional,
estabeleceu os trâmites internos pertinentes à gestão do sistema e à satisfação dos requisitórios. Os preceitos impugnados retiram do Poder Judiciário a gestão administrativa do sistema de execução contra a Fazenda Pública, permitindo que a instituição financeira oficial promova, por conta própria, o cancelamento de precatórios e RPVs. A lei questionada também inovou na matéria e impôs um limite temporal ao exercício do direito do cidadão, qual, sublinhe-se, além de não previsto nas regras constitucionais sobre o precatório, vai na contramão da efetividade do respectivo sistema de pagamentos. E a sessão terminou há pouco. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre esta fase desse julgamento na tarde desta quarta-feira. Boa tarde, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, a relatora do processo, ministra Rosa Weber, apresentou o voto dela, acolhendo os argumentos do partido autor da ação e assim votando pela inconstitucionalidade da norma, por entender que ela fere o exercício da ampla defesa e do contraditório. Também viola princípios constitucionais como a separação dos poderes, também da segurança jurídica e da igualdade. Depois do voto da relatora, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi quem pediu destaque, e também do voto dos demais ministros. Cadu. Boa noite, Marta. E o plenário virtual do STF decidiu que o estado de Santa Catarina e o Distrito Federal não podem cobrar a alíquota de ICMS sobre energia elétrica e comunicação maior que a praticada sobre outros produtos e serviços. O estado de Santa Catarina e o Distrito Federal cobravam um percentual maior de ICMS sobre energia elétrica e comunicação em relação a outros serviços e produtos. Em Santa Catarina, uma lei de 1996 fixou uma alíquota de 25% sobre energia e comunicação, enquanto a taxa geral é de 17%. No caso do Distrito Federal, uma legislação do mesmo ano estabeleceu 21% para energia elétrica e 28% para a comunicação, mas a porcentagem, em geral, é de 18%. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo aplicasse aos dois estados a mesma orientação da Corte, firmada no julgamento de um caso de repercussão geral no ano passado. Naquela época, os ministros entenderam que a alíquota sobre energia elétrica e serviços de comunicação não pode ser maior do que a taxa sobre operações em geral. Os ministros entenderam que a energia elétrica é um serviço essencial, independentemente do consumo e da classe do consumidor, e que as pessoas com renda mais baixa passaram também a contratar serviços de telecomunicação. E agora, no caso de Santa Catarina e do Distrito Federal, também chegaram ao mesmo entendimento e declararam que as regras dos dois estados para comunicação e energia são inconstitucionais. O STF modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela tem efeito a partir do exercício financeiro de 2024, levando em conta o impacto nas contas públicas. Também no plenário virtual, o Supremo declarou que as taxas pagas pelo setor de radiodifusão ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações são constitucionais. Por unanimidade, a ação ajuizada pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão foi julgada improcedente, conforme o voto da relatora, ministra Rosa Weber. O Fistel foi criado na década de 60 com a principal finalidade de repassar recursos para o pagamento de despesas do governo federal na fiscalização de serviços de telecomunicações. A Abratel questionava uma alteração feita por uma lei de 1997 que estabeleceu a cobrança sobre o uso de radiofrequência e criou taxas de instalação e funcionamento. Segundo a ministra, as taxas são válidas porque a Anatel tem poder de polícia para fazer a fiscalização. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, se encontrou hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com líderes de partidos. Assim como no encontro com os senadores, na semana passada, o ministro falou sobre a importância do diálogo constante entre o Supremo e o Congresso. O café da manhã reuniu líderes de 21 partidos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou a necessidade de julgamento de duas ações que tratam da diferenciação de casos de improbidade administrativa envolvendo prefeitos, quando há intenção ou quando há erro na gestão. A conversa foi a mais informal possível, né? Alguns assuntos
que a Câmara tem preocupação, que estão tramitando no Supremo, alguns assuntos também que foram tratados de maneira para que houvesse sempre o equilíbrio entre os poderes, o respeito aos limites, a manutenção, lógico, do Estado democrático, a preservação da democracia, o respeito ao resultado das eleições. O presidente Luiz Fux agradeceu a relação cordial com a Câmara e pediu empenho do parlamento na análise do veto presidencial que garantiu o funcionamento do plenário virtual do STF. Ele disse que uma eventual derrubada do veto inviabilizaria o aprimoramento tecnológico do Poder Judiciário. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Após deixar o cargo, o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, declarou que havia mensagens no celular funcional dele que poderiam incriminar o chefe do executivo. A petição foi apresentada ao STF pelo senador Randolfo Rodrigues, que pediu ao Supremo a abertura de um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, a petição está relacionada com mensagens no celular corporativo do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo, que podem incriminar o presidente Bolsonaro. Ao deixar o cargo na estatal no ano passado, Roberto Castelo devolveu à empresa o celular funcional. De acordo com ele, o aparelho contém mensagens e áudios que comprometem Bolsonaro. As declarações repercutiram na imprensa e na internet. Para o senador, essas mensagens podem revelar que o presidente da República praticou crimes de prevaricação, corrupção passiva ou peculato e violação de sigilo funcional. Rodrigues pediu a busca e apreensão e perícia no celular. No despacho, o ministro Luiz Roberto Barroso citou o artigo do regimento da Suprema Corte, em que o STF não deve processar comunicação de crime, mas encaminhar o pedido à Procuradoria-Geral da República. E o ministro Alexandre de Moraes também encaminhou à PGR uma outra acusação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal. A petição foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Segundo a petição, o presidente Jair Bolsonaro teve acesso a informações sigilosas sobre investigações no Ministério da Educação e teria repassado essas informações ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que era alvo de uma operação da Polícia Federal. O senador pediu a abertura de inquérito para apurar violação de sigilo e obstrução da Justiça. O pedido foi juntado a outro inquérito, em que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Sobre a acusação de Moro, um relatório da própria Polícia Federal concluiu que não há indícios de crime. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes afirma que, desde abril, aguarda parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre a conclusão da Polícia Federal referente às primeiras acusações. Agora, o ministro encaminhou o novo pedido do senador Randolfo Rodrigues para que o Procurador-Geral se manifeste sobre os dois temas. A seguir, TJ Paulista mantém condenação do presidente Jair Bolsonaro por comentário com insinuação sexual envolvendo jornalista. Voltamos em instantes. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque não apenas ela possibilita uma abertura do Poder Judiciário para que toda a sociedade possa acompanhar os principais debates jurídicos, as principais decisões, como também ela representa um importante recurso de aprendizagem da cidadania por meio da compreensão de quais são os direitos que cidadãs e cidadãos possuem pela Constituição brasileira e por toda a legislação. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação em primeira instância do presidente Jair Bolsonaro por ter feito um comentário de cunho sexual ao se referir a uma jornalista. Além disso, o TJ aumentou em R$15 mil o valor da indenização à vítima. O presidente Jair Bolsonaro foi condenado na primeira instância a pagar R$20 mil de indenização.
O comentário foi feito numa entrevista coletiva, quando a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, disse que o presidente ofendeu a honra dela. Na decisão, a magistrada destacou que não há que se falar em liberdade de expressão ou de pensamento, pois ela não é ilimitada, devendo ser observado o direito alheio, especificamente a intimidade, a honra e a imagem da vítima. No recurso, a defesa do presidente reforçou que, na entrevista, Bolsonaro apenas teria exposto suas opiniões de natureza política e que não houve intenção dolosa à ofensa da honra de Patrícia. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância e aumentou o valor da indenização para R$ 35 mil. A relatora do caso, desembargadora Maria Araújo Xavier, pontuou que Bolsonaro proferiu discurso ofensivo, desrespeitoso, machista e mentiroso contra ela, utilizando-a de subterfúgio inescrupuloso para desacreditá-la como profissional e como mulher. Nas redes sociais, a jornalista comemorou a decisão. Ganhamos! Por 4-1, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que não é aceitável um presidente da República ofender, usando insinuação sexual, uma jornalista. Uma vitória de todas nós mulheres. O Ministério Público do Trabalho decidiu apurar denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O procedimento preliminar foi aberto a pedido do procurador Paulo Neto, que soube das denúncias pela imprensa. De acordo com o site Metrópolis, o presidente da Caixa assediava servidoras de carreira, principalmente durante viagens a trabalho. O MPT vai analisar se tem competência para atuar no caso. Agora à tarde, Pedro Guimarães oficializou o pedido de demissão que foi aceito pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, absolveu um homem condenado pelo crime de roubo, que foi identificado meses depois pela vítima, apenas com base em um retrato falado. De acordo com os autos, a vítima foi roubada em via pública. No dia seguinte, ao comparecer à delegacia, ela inicialmente não reconheceu os criminosos em fotografias que lhe foram apresentadas e disse que não tinha condições de fornecer os traços físicos para a confecção de retratos falados. 3 meses depois, ela foi novamente à delegacia e então reconheceu um dos suspeitos por meio de retrato falado. Segundo o processo, a vítima não fez o reconhecimento presencial do acusado porque ele havia sido preso por outro crime e encaminhado a um presídio. Na condenação, o juiz apontou que a vítima não teve dúvidas ao reconhecer o suspeito. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao conceder o habeas corpus, o ministro Rogério Schietti Cruz apontou que houve absoluta desconformidade com as regras de reconhecimento pessoal previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. E, além disso, se o suspeito estava preso, nada impedia que ele fosse requisitado do presídio para a realização do reconhecimento na delegacia, com observância do procedimento legal, em vez de ser mostrado à vítima apenas um retrato falado. O ministro reforçou os problemas no reconhecimento de suspeitos por meio da técnica show-up, na qual se apresenta apenas uma foto à vítima ou à testemunha e se pede que ela diga se a pessoa é ou não é a autora do crime. Schietti Cruz também lembrou que, uma vez realizado o reconhecimento, não seria possível repeti-lo em iguais condições, o que torna inviável a repetição do ato como forma de validar a confirmação inicial da vítima. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de máquinas agrícolas a indenizar um empregado por ter usado a imagem dele na internet sem autorização. A decisão unânime exige o pagamento de R$ 5 mil. O supervisor de controle de qualidade trabalhou na companhia Olsen de Tratores Agroindustrial no município de Caçador, em Santa Catarina, por 19 anos. Na reclamação trabalhista, ele alegou que a empresa usou fotos dele no site da instituição e que elas continuaram publicadas, mesmo após o fim do contrato de trabalho. Por isso, pediu indenização por danos morais. Em defesa, a empregadora disse que os profissionais fotografados autorizaram a divulgação das imagens
imagens verbalmente. Argumentou ainda que as fotos não causaram prejuízos ao trabalhador. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a sentença que rejeitou o pedido de indenização. De acordo com o TRT, testemunhas disseram que o supervisor havia posado para as fotos e estava ciente de que as imagens eram para o site da empresa. Por isso, o Tribunal Regional concluiu que houve autorização tácita. Ainda segundo a decisão, após deixar a empresa, o profissional não pediu que as imagens fossem retiradas do ar, nem conseguiu provar que a empresa agiu de forma ilegal. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, o TST tem entendido que usar imagem de profissionais para fins comerciais, sem autorização expressa ou remuneração extra, fere o direito de imagem do empregado. Além disso, configura abuso do poder diretivo. Por esse entendimento, o uso da imagem, segundo o ministro, constitui ato ilícito, o que resulta em responsabilidade civil por dano moral. O ministro ressaltou ainda que a exposição indevida da imagem durou um longo período, por volta de 4 anos. A terceira turma seguiu o voto do relator e condenou a empresa a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000 ao empregado. A decisão foi unânime. Ferramenta do STF para divulgação de informações por aplicativo de mensagens já está disponível. Os detalhes no próximo bloco. A TV Justiça tem acompanhado a dinâmica da sociedade, garantindo acesso à informação de qualidade a todos, o que faz com que as pessoas tenham consciência de seus direitos e obrigações. Veículo este que alcança a todos de maneira democrática. O chatbot do Supremo Tribunal Federal já está disponível no WhatsApp. E o STF começa hoje uma campanha de divulgação para os advogados que agora podem receber em tempo real notificações sobre os processos de interesse em andamento. Ao todo, são 13 opções de serviços com informações verídicas direto da fonte. É a tecnologia a favor do cidadão. Por meio do chatbot, um canal de conversa criado em parceria com o WhatsApp e a Robu, empresa voltada a soluções de atendimento digital, cidadãos de todo o país vão poder entrar em contato com o Supremo Tribunal Federal de forma rápida e eficiente. Os advogados vão ter acesso a informações como andamento dos processos, pesquisa de jurisprudência e tirar dúvidas. Tudo isso na palma da mão. O assistente virtual da conta oficial do STF no WhatsApp também vai facilitar o acesso a outras ferramentas já disponíveis na página do Supremo, entre elas o combate à desinformação. O conteúdo poderá ser compartilhado com os contatos. O advogado vai poder receber mensagens automáticas sempre que o processo de interesse que tramita na corte tiver alguma novidade. O novo canal deve alcançar cerca de 100 mil pessoas por dia. O STF dá uma demonstração de preocupação com o usuário do seu serviço, porque todos nós estamos no WhatsApp, temos facilidade de usar essa ferramenta. Então, no dia a dia, vai facilitar bastante consultar, acessar o serviço do STF por WhatsApp, enquanto nós estamos ali conversando com o cliente, buscando informações. É um grande passo para uma operação que leva em consideração que tem no centro o usuário do serviço. Para ter acesso às informações, basta salvar no seu celular o número de telefone que está aparecendo aqui embaixo, 61 3217 3003. E no próximo domingo, dia 3 de julho, vai ser realizada a primeira fase da prova da OAB. A aprovação nesse exame é requisito para que os graduados em Direito possam exercer a advocacia. Por isso, a TV Justiça e as redes sociais estão dando dicas de estudos para você. Confira o episódio de hoje. Tá faltando pouco tempo para a prova. E agora, o que fazer? Não é momento de você ler o seu caderno, não é momento de você grifar de novo a apostila. Agora é hora de revisão. Mas não é aquela revisão leitura, é uma revisão ativa. Você não pode dar para o seu cérebro todas as informações que ele precisa de graça. Tem que fazer o seu cérebro procurar essas informações. Quando a gente lê um conteúdo e a gente procura assimilar, há uma curva natural de esquecimento.
com uma revisão ativa, resolvendo questões, vendo provas antigas, você consegue frear essa curva e garantir que você fixe bem o conteúdo. No dia da prova, as questões vão trazer principalmente casos concretos. Então, a minha dica para você é pegue as provas antigas e faça todas essas questões. Mas não faça a questão tentando decorar se a resposta certa foi A, B, C ou D. Mas sim, por que a A está certa, B, C e D estão erradas. Se ficar alguma dúvida em algum item, você vai atrás no seu material de consulta. Você vê por que aquilo está errado e, se necessário, faz uma anotaçãozinha para você lembrar no fim do dia. E de resto, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E fica ligado que amanhã a gente volta aqui na TV Justiça com mais dicas para você. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite.